Olá, muito bom dia para você. No ar SBT Meio-Dia, nesta terça-feira, pós-feriadão, Marister. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia para você que está em casa. 13 de outubro, SBT Meio-Dia só começando. Lembrando que a gente fica até 1h da tarde, né, Fernando? Até 1h da tarde com você e as notícias de Santa Catarina. Mas é muito tempo, hein, Marister? É tempo. Tem muita informação chegando a partir de agora. De fato, a semana começa, uma semana mais curta, mas vamos lá para o nosso SBT Meio-Dia de hoje. O Ministério Público de Santa Catarina está rebatendo o governador Carlos Moisés da Silva na denúncia feita pelo chefe do executivo aqui no SBT Meio-Dia, onde Carlos Moisés da Silva alegou falha grave nas investigações quando apontou que Leandro Barros, um dos investigados, teria trocado mensagens com um robô do governo e não com o celular pessoal do chefe do executivo catarinense, o GAECO. Vai estar ao vivo com a gente esclarecendo de fato o que aconteceu. Existe erro neste processo? Já já. E ainda, abriram hoje as inscrições no vestibular da UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina. E o IFSC, que é o Instituto Federal de Santa Catarina, também tem cursos gratuitos. Em Blumenau, mais ônibus voltam a circular pela cidade. Na Alesc, a comissão especial vota o segundo processo de impeachment contra o governador e a vice nesta terça-feira. E olha, muitas escolas já estão com data certa para voltar com as aulas presenciais. Mas para deixar os pais mais tranquilos, a gente vai conversar com um infectologista sobre orientações para minimizar a transmissão do coronavírus e garantir uma retomada mais segura. E nós vamos bater um papo também sobre os desafios do home office, desde pequenos detalhes como o uso correto dos equipamentos até dicas para tornar a comunicação mais eficaz. Estamos no ar até 1h da tarde. Muito bom, nesta terça-feira, começando o SBT Meio-Dia, você já sabe, agora a gente convida você a acessar o nosso site scc10.com.br, já com as notícias desta manhã, e também convidamos você a participar do nosso SBT Meio-Dia, construir com a gente o MD. Bora pra interatividade, hein, Marister? Isso mesmo, nosso WhatsApp já está liberado para vocês mandarem sugestões, perguntas, participarem, comentarem dos assuntos. Inclusive, Fernando, hoje a gente vai falar de home office, que a gente sabe que muita gente aí em casa está fazendo, gosta, mas quem está fazendo sabe das dificuldades, dos desafios. Então manda aqui pra gente, porque a gente pode, inclusive, conversar com o nosso especialista sobre esse assunto, tirar a dúvida de vocês aí de casa. Você está fazendo home office? Está trabalhando em casa, assistindo o SBT Meio-Dia? Faz a foto na escrivaninha, trabalhando, enfim, na mesa da sala, onde você se instalou aí nesta quarentena e conta pra gente, aprovado ou não o home office? Você quer voltar para a empresa ou prefere trabalhar de casa? Onde você rende mais? Já já a sua opinião aqui no SBT Meio-Dia. Combinado, Marister? Combinado. Bora lá para o Instagram SCC10, portal SCC10. Estamos também no Facebook ao vivo, no YouTube e o nosso scc10.com.br. Vamos juntos no nosso MD. Olha, na semana que vem está previsto o retorno gradual das atividades presenciais nas escolas aqui de Santa Catarina. Mas poucos dias antes do retorno, uma polêmica. Às vésperas do retorno das atividades presenciais, o Sindicato das Escolas Particulares entrou com uma ação civil pública para o retorno das atividades presenciais. O que a gente entende e quer deixar claro é que existe estudo e opinião científica, inclusive de prêmio Nobel, de que a escola não devia sequer ter parado. A escola particular é uma opção, ela está pronta para voltar e ela quer voltar para atender aquelas famílias que se sentirem seguras. O Estado tem 72 horas, ou seja, até sexta-feira, para responder à Justiça. Nós entendemos que esse movimento de retorno gradativo faz muito mais sentido para que nós possamos acompanhar as consequências desse movimento, que esperamos seja positiva nos números da saúde. 11h34 da manhã, daqui a pouco tem a reportagem completa de Laércio Botega aqui no SBT Meio-Dia. Agora, a Vigilância Epidemiológica de Corupá, no norte do estado, vai monitorar os sintomas de mais de 1.200 idosos da cidade. Este monitoramento vai acontecer por telefone e para evitar golpes tem orientações
de como este processo vai ser realizado. A Prefeitura vai ligar, contato direto com o idoso, com aquele que está no grupo de risco, monitorando os sintomas, tudo para evitar o contato com outras pessoas. Agora a Prefeitura também já teme o seguinte, vão começar a ligar, os golpistas vão começar a ligar, se passando pela Prefeitura, por isso a gente vai para lá agora trazer novas informações. Vamos explicar com o David Sacramento qual vai ser o processo, como este monitoramento vai acontecer, mesmo que por via telefone, que o cidadão de Corupá, o idoso de Corupá, vai poder ter certeza que está falando com a Prefeitura, com os agentes de saúde e não com golpistas. Explica pra gente, David Sacramento, bom dia. Olá, Fernando, bom dia para você e para todos que estão nos assistindo aí no SBT Meio-Dia. Exatamente, os agentes epidemiológicos da Secretaria Municipal de lá de Corupá vão poder fazer agora vão poder realmente fazer esta atuação aí, né, com os idosos que possuem algum tipo de comorbidade. A gente sabe que esses idosos são, de fato, as pessoas que estão no grupo de risco do novo coronavírus. Então, eles vão estar ligando para poder fazer esse monitoramento e saber se eles possuem algum tipo de sintoma. Às vezes, a tosse seca, a febre alta, até mesmo a coriza. Então, esse monitoramento vai ser realizado dessa forma. Olha só, serão 1.219 idosos acima de 65 anos que estarão sendo monitorados pela Secretaria e também pela Vigilância Epidemiológica de lá de Corupá. Nós preparamos uma tela para poder mostrar para as pessoas qual é a orientação caso o idoso ele venha ali passar algum tipo de sintoma da Covid-19. Olha só, a orientação é que os idosos busquem avaliação médica o quanto antes, caso apresentem ali algum tipo de sintoma. No município, os primeiros atendimentos para a Covid-19 são realizados no pronto atendimento 24 horas. Agora, Fernando e todos que estão nos assistindo, é importante salientar aqui que na ligação que esses agentes vão fazer, eles não vão perguntar nenhum tipo de dado pessoal para esses idosos. A primeira coisa que ele vai procurar saber é se tem idoso na residência. Se tiver algum idoso, eles então vão perguntar se ele tem algum sintoma. Não vão perguntar endereço, documentação ou dados pessoais. É bom a gente estar salientando aqui para as pessoas e lembrando, porque infelizmente algumas pessoas mal intencionadas acabam entrando em contato nesse momento que as pessoas estão mais vulneráveis, elas sabem que vão entrar em contato ali a secretaria, então eles acabam aproveitando esse momento para poder fazer esse tipo de golpe e aplicar algum tipo de golpe nesses idosos. Então, essas são as informações que nós temos para hoje de Corupá. Eu volto com vocês aí no estúdio. Legal, David Sacramento, obrigado pelas informações. Vocês viram aqui, enquanto o David falava, apareceu a página do SCC10. É assim que a gente trabalha, interatividade, uma redação integrada, levando informação para você de qualidade, com credibilidade, com a marca do SCC em todas as plataformas. Estamos na televisão, nas rádios, estamos na internet, nas redes sociais e é assim que vai ser. Você conferindo todas as notícias de Santa Catarina em todos os lugares com a equipe do SCC. Olha, daqui a pouquinho a gente fala aqui no SBT Meio-Dia sobre a temporada de verão em Florianópolis. Como a cidade está organizando, de fato, esta temporada 2020-2021. Existe a previsão da chegada de turistas, mesmo durante a pandemia. Regras, o que vai poder, o que não vai poder, já já. A defesa de Carlos Moisés da Silva está pedindo o adiamento da comissão especial de votação do processo de impeachment, marcada para hoje na Assembleia Legislativa. Inclusive, os deputados estão reunidos neste momento e devem colocar em votação na comissão especial, que é formada por 9 deputados, o prosseguimento do processo de impeachment número 2. A gente está falando do impeachment número 2, este agora referente aos respiradores, a compra dos respiradores. Já tem o impeachment 01, que já está no tribunal do júri, ou seja, na penúltima fase, e agora começa a tramitar o impeachment 02 referente aos respiradores. O Laércio Botega está aqui, deixa eu conversar com ele ao vivo, porque no dia da votação, a defesa de Carlos Moisés da Silva e de Daniela Rainer entram com esse pedido na Justiça para suspender a sessão que está acontecendo na Assembleia Legislativa. A Justiça já se manifestou, a sessão vai continuar ou vai ser suspensa? Laércio Botega, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham o SBT Meio-Dia. Fernando,
vai ter prosseguimento sim essa votação que estava prevista para começar às 9 horas da manhã aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a ALESC. A sessão da comissão especial, como eu disse, estava marcada para começar às 9 horas da manhã. Teve um pedido de adiamento aí do advogado de Carlos Moisés, junto ao deputado estadual Fabiano da Luz, que é presidente da comissão especial, mas não foi aceito esse adiamento. Ou seja, os deputados, neste momento, estão discutindo neste momento, lendo todo o relatório dessa comissão especial. Para falar mais sobre isso, vou conversar com o presidente da comissão, Fabiano da Luz. Deputado, então não foi aceito o pedido, por qual motivo? Bom dia. Bom dia a todos. Nós iniciamos a sessão às 9 horas, dentro do horário previsto. Recebemos os dois requerimentos, um do advogado do governador pedindo uma prorrogação de 10 dias e também da líder do governo pedindo uma prorrogação de 5 dias. Nós abrimos a discussão, os deputados argumentaram e nós levamos a votação e, por maioria, os deputados decidiram que deveria se cumprir o rito e o prazo estabelecido, que era de análise e votação no dia de hoje, e é o que está acontecendo agora, a leitura do relatório para, posteriormente, a votação do mesmo. Essa votação vai determinar se abre ou não todo o processo, é isso? A leitura agora, ela aponta se a vice-governadora é ou não a culpada de alguma coisa dos respiradores e se o governador é ou não. Até o presente momento, nós já vimos que o relatório aponta que a vice-governadora não teve nenhuma participação na compra dos respiradores e também não caiu na omissão, porque ela notificou o Estado das irregularidades. Então, o relator está retirando a vice do processo e agora estão fazendo a leitura se o governador é ou não culpado também da compra dos respiradores, para que isso seja levado à votação. Se a maioria concorda ou não, para que posteriormente seja levado ao plenário da Assembleia. Caso leve somente o impeachment relacionado ao governador Carlos Moisés, o processo é somente dele? É somente dele, vai para a votação, e aí, se tiver 2/3 dos votos, o processo tem seguimento na Assembleia, é formada uma nova comissão mista e o julgamento passa a ocorrer pelo Tribunal Misto. Essa votação acontece ainda hoje? A votação do relatório pelos 9 membros da comissão acontece dentro de 1 hora, 1h30. Se apontar aí o relatório pelo afastamento, esse relatório será lido hoje à tarde e, a partir da leitura, a presidência da Assembleia terá 48 horas, a partir de 48 horas, para convocar uma votação em plenário, que poderá ser feito na quinta-feira à tarde ou na próxima terça-feira. Assim como aconteceu no primeiro processo de impeachment que está acontecendo. Assim como no primeiro processo. Ok, muito obrigado, presidente, pela participação aqui no SBT Meio Dia. Tá, então, o Fernando Machado, presidente da comissão, falando com a gente, deixando bem claro a situação, né? Se tudo seguir como eles estão imaginando aqui na ALESC, neste momento, que a gente pode ver, está acontecendo a leitura, uma discussão sobre esse relatório. Até o final do dia a gente vai ter um parecer aí, se o processo de impeachment ele vai ter prosseguimento, esse segundo processo de impeachment, ou não, ainda no dia de hoje. A votação acontece aí também nos próximos dias. Fernando? Laércio, rapidinho aqui, Laércio, segura o nosso presidente da comissão especial para um questionamento simples aqui. Ele acaba de trazer para a gente a informação, o deputado, aqui nós agradecemos, que o relator retirou a vice-governadora do processo. Ou seja, o relator da CPI, da comissão especial, melhor dizendo, nada de CPI, tirou a governadora. Essa decisão do relator já vale para que ela não seja mais parte do processo ou ainda os deputados vão ter que votar por essa retirada da vice-governadora? A pergunta é, a decisão do relator é a final? Ela já está fora do processo? Vice Daniela Rainer está fora do processo dos respiradores definitivamente ou ainda precisa de uma votação? Bom, deputado, uma dúvida do Fernando Machado lá no estúdio. Como ela não está mais, ela foi tirada do processo nesse momento, ela está totalmente fora do processo ou ainda ela pode retornar para esse processo de impeachment ou não? Na verdade, agora, quando terminar a leitura, são 94 páginas, nós vamos votar o relatório. O que diz o relatório? A princípio, ele diz que a vice-governadora não teve participação nenhuma. Se ele apontar que o governador teve participação, nós vamos votar o relatório relatando a não participação da vice, a participação do governador, e se isso for aprovado por maioria, se não houver voto divergente ou
um relatório divergente e esse for aprovado, vai análise somente à votação do governador. Então, ou seja, ainda ela pode retornar para o processo. Ainda pode, se houver algum deputado que apresentar um voto divergente, esse voto também será analisado. Tá, então, o Fernando tirando sua dúvida com relação a essa questão envolvendo a vice-governadora de Santa Catarina. Então tem que aguardar mesmo a votação, Laércio. Obrigado pela participação ao vivo, direto da Assembleia Legislativa. Neste momento, o relator da Comissão Especial do Processo de Impeachment, no caso dos respiradores, está excluindo a vice-governadora Daniela Rainer. O relator diz o seguinte, ela não teve participação, mas para isso valer de fato, vai depender da aprovação deste relatório que vai acontecer até o final do dia. Se a comissão, formada por 9 deputados, maioria simples, decidir que vota a favor do relatório, aí a vice-governadora está fora. O caso envolvendo o governador, o relator também vai dizer se o governador tem que responder pelo processo de impeachment pela compra dos respiradores ou não. O relator pode dizer que não, e os deputados rejeitaram o relatório. Então vamos aguardar esse processo de votação na Assembleia Legislativa. Rapidinho aqui para explicar para você, são 2 processos de impeachment. Eu já usei as minhas mãos aqui para explicar, porque são tantas as reuniões, o pessoal de casa até fica perdido. O que está acontecendo? É respirador, é aumento aos procuradores? Vou na câmera 2 aqui para explicar direitinho. Tem um processo de impeachment referente ao aumento aos procuradores. Aumento aos procuradores. E até o afastamento final do governador e da vice, neste caso são os 2 que estão sendo colocados neste processo, são pelo menos 5 etapas. A abertura do processo na Assembleia Legislativa, depois a comissão especial, já aprovada, a votação em plenário, já aprovada, continuação já aprovada. Agora, esse impeachment aqui, que é referente ao aumento aos procuradores, já está na comissão especial de julgamento, aquela comissão formada por desembargadores e por deputados. Se passar por aqui, ó, no meu penúltimo dedo, ela vai para o julgamento final, ok? E encerrado. Agora, o segundo processo de impeachment é com relação aos respiradores. Ele já passou pela primeira fase, que foi aberto, e está ainda na segunda fase, a de hoje, a comissão especial. Se passar aqui, vai para a votação em plenário, depois para o julgamento especial com desembargadores e deputados e o julgamento final. É isso. Todas as informações de Santa Catarina você encontra lá no sc10.com.br. Vamos falar de temporada de verão aqui no SBT Meio Dia agora, porque sim, a gente já viu durante este feriado prolongado a movimentação nas praias, no litoral de Santa Catarina, turistas e até mesmo a população que saiu de casa, foi à praia, enfim, visitou parentes, enfim, a quarentena praticamente acabou. Agora, como é que as cidades estão se programando depois de tudo que aconteceu e com restrições que ainda estão valendo, por exemplo, no setor de turismo, eventos, para a temporada de verão? É o que a gente vai saber agora, conversando com o secretário de Turismo de Florianópolis, o Fábio Queiroz. Qual o planejamento da Prefeitura da capital catarinense, um dos principais destinos turísticos do país? Fábio, bom dia. Neste momento, a Prefeitura garante que vai ter temporada de verão. Pelo que a gente viu no último final de semana, vai ter, né, Fábio? Bom dia. Bom dia. Com certeza, né? O verão, Florianópolis está muito procurada entre os destinos em sites de busca. Realmente, assim, Florianópolis tem liderado aí o ranking. Mas é claro que vai ser uma temporada talvez um pouco diferente, ainda com provavelmente alguns protocolos menos restritivos do que agora a gente espera, mas sem dúvida a temporada ela vai ser uma temporada que eu acredito que vai surpreender de forma positiva. Vai existir alguns tipos de adaptações, provavelmente, mas de forma geral eu acredito que a temporada ela vai ser uma expectativa aí, bem positiva que a gente tem aí para o nosso verão. Regras, os senhores estão pensando em algumas regras. A gente já falou aqui do absurdo que era aquele aplicativo para regrar espaço na praia. Absurdo, na minha opinião. Mas algumas regras os senhores já estão pensando, que protocolos os senhores estão planejando para que a temporada de verão aconteça, mas de forma segura, sem esperar do que vai ser definido ou do que está sendo definido pelo governo do estado. A gente sabe que Florianópolis, ao longo desta quarentena, desta pandemia, tomou iniciativas próprias. O que já está sendo planejado? Por exemplo, o que não vai poder em Florianópolis? Bom, claro que depende muito do momento que a gente vai estar vivendo, né, pela pandemia. De fato, a gente espera que até lá a gente esteja, né,
num período assim mais tranquilo, né? Vem melhorando muito os números com relação à diminuição dos problemas que a gente tem aí com relação à pandemia. Então, a gente acredita que os protocolos que vão ter até lá vão ser protocolos menos restritivos do que a gente teve até hoje. De qualquer forma, alguns protocolos talvez ainda tenham que estar em vigor, como o uso de máscara, álcool gel, provavelmente, né, conforme for a questão da pandemia, grandes aglomerações, mas de fato é um ponto que ainda não dá para se saber. E claro que a questão da praia vai caber muito ao próprio morador, ao turista, enfim, acaba se tornando muito difícil, né? Você conseguir fazer algum controle que seja muito eficaz com relação ao distanciamento em grandes aglomerações na praia. Mas, de certa forma, a gente entende que as pessoas, né, acabam estando um pouco mais conscientes, e a gente também vai precisar, obviamente, bastante colaboração do turista e dos moradores, não tenha dúvida. Me dá uma ideia, Fábio, do que está sendo criado, por exemplo. Me dá uma ideia aí de algo que já foi desenvolvido para aplicar no verão aqui. Me apresenta alguma ideia que já foi desenvolvida, que já foi planejada para ser aplicada no verão, nas praias, nas festas, nas rodovias. Me dá uma noção do que vai ser, do que pode ser aplicado aqui em Florianópolis. Bom, a gente já tem o selo WTTC, que é uma organização internacional de destino seguro. Isso é cedido somente para destinos que tenham protocolos que sejam validados. Então, basicamente, você tem todos os estabelecimentos, desde hotelaria, hotéis, restaurantes, parques, que já têm protocolos para poder atender o turista. Então, de certa forma, a gente já está preparado para poder receber o turista com segurança. Agora, nesse momento, a gente tem trabalhado bastante com relação à virada do ano. A gente ainda tem expectativa que a gente possa fazer ela no formato original ou muito próximo do formato original. Mas com relação a aplicativos que possam controlar espaço em praia, esse tipo de ideias, não estamos caminhando para, não nesse momento pelo menos, por esse caminho, né? A gente acredita que os próprios protocolos que a gente já tem hoje atendem com segurança o turista e o morador. Fábio, para a gente fechar rapidinho aqui a nossa conversa, já tem procura pelo verão em Florianópolis? Hotéis, pousadas, enfim, já tem procura? Sim. Na verdade, a procura, é claro, que ela existe. O fechamento em si, ele está ficando mais próximo da data. Isso tanto na hotelaria quanto outros necessidades e reservas. Acabam que a procura existe, mas o fechamento, aquilo que, se fosse um ano normal, muitos hotéis já estariam com a sua capacidade praticamente esgotada. A decisão do turista está ficando um pouco mais próximo da data. Mas a procura e a pesquisa em si, ela está bem alta, mas o fechamento e a contratação dos meios de hospedagens e outros serviços estão ficando mais próximo da data. Fábio Queiroz, muito obrigado pela participação, secretário municipal de turismo de Florianópolis. Bom trabalho, secretário. Obrigado, bom trabalho. É isso aí. Olha, pontos importantes aqui. Aplicativo para regar praia não vai ter. Até cogitou-se essa possibilidade. Falamos com o prefeito, não, descartado. Outro ponto importante, Florianópolis vai ter um selo de segurança para restaurantes, aqueles que estão dentro dos protocolos. Isso é muito importante. E a notícia relevante é que já existe procura pela temporada na capital catarinense e a prefeitura tem ainda a possibilidade, a ideia de realizar a festa de Réveillon no formato original, ou seja, com shows, com liberações das praias, Avenida Beira-Mar Norte, fogos. Vamos acompanhar. Uma boa informação para o turismo da capital catarinense. Olha só a notícia que vem lá do Vale do Itajaí. Estou aqui no celular na mão porque sempre acompanhando o nosso scc10.com.br, já tem coluna nova lá, pode acompanhar também na internet. Olha só, em Blumenau, a Secretaria de Educação já tem data para o retorno das atividades presenciais na rede municipal de ensino. Atenção para as criançadas, principalmente o ensino infantil. Quem está com a gente aqui é o Estevão Limana, que vai trazer
Qual é a data que ficou definida, hein, para este retorno, Estevão? Conta pra gente, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que nos assistem. A data que ficou definida, então, em uma assembleia realizada ontem é que no dia 26 de outubro, então, vai haver o retorno das atividades das aulas presenciais da rede pública municipal aqui de Blumenau. Inicialmente, essa volta, nesse retorno, é voluntário, né, por adesão voluntária das famílias que desejarem estar com as crianças, com os alunos voltando ao ensino. No dia 26, voltam as aulas do EJA, do 9º ano e do 5º ano e da primeira etapa do pré-escolar. As outras demais séries vão acontecer nas semanas seguintes, até a adaptação, até tudo ocorrer de forma normal. Por isso que a gente está aqui na Secretaria de Educação de Blumenau para conversar com a secretária Patrícia Líders para saber quais são os principais protocolos, o que vai mudar e qual é a segurança que os pais vão ter para liberarem seus filhos, as crianças, para retornarem ao ensino público aqui na cidade presencial. Secretária Patrícia, obrigado por conversar com a gente hoje no SBT Meio Dia. Bom dia para você. Quero que você explique para todos os nossos telespectadores do estado inteiro como é que vai ser esse retorno gradual das aulas aqui em Blumenau. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Primeiro, a gente precisa esclarecer que em Blumenau as aulas não presenciais continuarão. É isso que vai valer para o calendário letivo, ou seja, a plataforma Google Sala de Aula e o material físico. As escolas abrem, né, como você já mencionou, dos maiores para os menores, para que eles tenham atividades pedagógicas. É esse o atendimento, mas nenhuma família, nenhum estudante é obrigado a frequentar, até porque as aulas não presenciais continuarão. Secretário, o que vai mudar na estrutura das salas de aula? Vai haver algum tipo de sanitização, um tipo de protocolo de segurança? O que as pessoas que estão nos assistindo vão ver de diferente nas salas de aula a partir do dia 26? Então, a gente tem que esclarecer também que todo esse retorno, todas as orientações, a gente está seguindo o governo do Estado. O governo do Estado faz a orientação dentro da sua diretriz do quê? Uso de máscara, lavagem de mão, álcool em gel e distanciamento de carteiras de 1,5 metro. Então, é isso que vai acontecer na prática dentro de uma escola. E quem quer voltar com seus filhos às atividades presenciais, precisa preencher algum tipo de formulário, algum tipo de termo, comunicar à escola, como que vai ser isso? E se já há, e junto com essa pergunta eu quero perguntar para a senhora, já há famílias que estão querendo retornar com os estudantes? Então, nós estamos fazendo uma pesquisa, a pesquisa do 6º ao 9º ano revelou que apenas 24% quer retornar, 76% vai querer continuar não presencial. E a pesquisa da educação infantil e dos anos iniciais a gente está fazendo agora. E as famílias que querem precisam comunicar, então, a escola? Elas têm que fazer inscrição. Elas fazem a inscrição a partir desse Google Drive, onde a gente está questionando se deseja retornar ou não. E aonde ela pode fazer essa inscrição, então, secretária? Ela recebeu da escola, né? A escola fez um Google Drive se você levaria o seu filho para a escola, caso assim retornasse. Beleza, secretária, obrigado por participar com a gente. Então, pessoal, aqui em Blumenau, as atividades pedagógicas podem retornar fisicamente, presencialmente, a partir do dia 26, com a adesão voluntária das famílias. Então, caso a família não deseje voltar com essas atividades presenciais, a criança ou estudante não será prejudicado, pois o que vai contar para o encerramento do ano letivo são as atividades não presenciais, as atividades online que estão sendo realizadas desde o início da pandemia. Eu volto com vocês aí no estúdio do SBT Meio Dia. Muito bom, Estevão. Obrigado pelas informações. Alunos do 3º ano do ensino médio vão ter a possibilidade, caso a região que a escola esteja, o mapa já fique no amarelo, ou seja, risco alto, vão poder voltar para aulas de reforço. Esta retomada está prevista para a segunda-feira, mas até sexta-feira, a Secretaria de Educação tem que responder uma ação civil pública movida pelo Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina, que pede a retomada das aulas presenciais. Espera aí, deixa eu explicar para você. O governo está liberando as aulas a partir de hoje nas regiões com risco alto, amarelo ou risco grave, laranja. No laranja, aulas apenas de reforço, alunos estudam individualmente. No amarelo, as atividades podem voltar. Mas agora, as escolas particulares entraram na justiça
para que o governo libere as atividades em suas totalidades a partir de agora. Vamos ver como essa polêmica está dividindo opiniões aqui em Santa Catarina. Desde março, as escolas pelo estado estão assim, vazias. As aulas estão sendo dadas pela internet. Mas, a partir de segunda-feira, alguns alunos vão poder voltar a circular dentro de uma sala de aula. É que está previsto, segundo o governo do estado, o retorno das aulas presenciais. Aulas que vão servir como reforço para alunos que estão com dificuldades de compreender algumas matérias. Aqui, a partir do dia 19, eles vão tirar todas as dúvidas. Nós vamos convidar para virem para as nossas escolas aqueles alunos que, na avaliação dos nossos professores, não estão demonstrando que estão assimilando o conteúdo letivo que está sendo trabalhado. Isso é importante para a sua trajetória enquanto estudante. Na rede estadual, durante essa semana, a equipe gestora e os professores das escolas daquelas regiões já estão trabalhando para os últimos ajustes, de modo que na segunda-feira a gente possa então receber os estudantes. E essa retomada é gradual. Planejamos na rede estadual iniciarmos pelos estudantes do terceiro ano do ensino médio, na segunda-feira, a cada semana, uma semana a mais, uma nova série, o segundo ano, mais uma semana o primeiro ano, e assim nós vamos até trazermos os estudantes do sexto ano. Para atender esses alunos, a Secretaria de Estado de Educação já tem um plano. Em relação aos professores, nós vamos primeiro dar a oportunidade àqueles professores efetivos que não fazem parte do grupo de risco, que tenham disponibilidade e que queiram assumir aquelas atividades de reforço pedagógico. Essas vagas, então, inicialmente serão oferecidas aos professores efetivos. E aquelas vagas que nós não cobrirmos, com esses professores efetivos, nós vamos, então, chamar os professores admitidos em caráter temporário. Mas, às vésperas do retorno das atividades presenciais, o Sindicato das Escolas Particulares entrou com uma ação civil pública para o retorno das atividades presenciais. O que a gente entende e quer deixar claro é que existe estudo e opinião científica, inclusive de prêmio Nobel, de que a escola não devia sequer ter parado. A escola particular é uma opção, ela está pronta para voltar e ela quer voltar para atender aquelas famílias que se sentirem seguras. O Estado tem 72 horas, ou seja, até sexta-feira, para responder à Justiça. A ação civil pública pede para suspender a eficácia das portarias estaduais e municipais. Sabemos dessa ação extraoficialmente, formalmente não recebemos ainda. Agora, a nossa posição é muito tranquila em relação a isso, Por quê? Porque o Ministério Público está acompanhando todas as nossas discussões, toda a construção que nós fizemos até aqui, das quais, inclusive, o Sinep também participou, trazendo as suas demandas, trazendo os seus pontos de vista, mas nesse processo construído democraticamente. Esse é um ponto. O segundo ponto é que nós entendemos que essa autorização, essa liberação que o Estado faz, ela vem na mesma linha que o Estado vem fazendo, inclusive para outras áreas, não apenas para a educação. E entre esses dois extremos, em não retornarmos às atividades das escolas e retornarmos com a sua totalidade, nós entendemos que esse movimento de retorno gradativo faz muito mais sentido para que nós possamos acompanhar as consequências desse movimento, que esperamos seja positiva nos números da saúde. 12h13, então até sexta-feira o Estado responde à Justiça com relação a esta ação civil pública, mas está definido neste momento o seguinte: região no laranja volta para reforço individualmente, região no amarelo volta com as atividades. A partir de hoje, também as escolas particulares e as da rede municipal podem definir, dependendo da cor do mapa, se voltam ou se não voltam. A ação civil pública, movida pelas escolas particulares, quer que o Estado libere tudo a partir de agora. Vamos ver o que o Estado vai responder, o que a Justiça vai decidir.
Com a chegada da pandemia, muitas mães e pais não conseguiram conciliar o trabalho com o cuidado com os filhos e as tarefas de casa. Pois é, Fernanda, a gente sabe que as mães aí têm que trabalhar às vezes de home office, trabalha fora de casa, daí volta, tem que continuar trabalhando dentro de casa. Por isso, muitos perderam o emprego, gente. E essa situação afeta principalmente as mulheres, as mães, e faz com que a desigualdade entre homens e mulheres só aumente. A gente vai ouvir alguns especialistas sobre esse assunto. Acho que falta uma sensibilidade de entender que, né, pela própria condição que já existia antes, né, desse cuidado ser distribuído de uma forma desequilibrada e muitas das mulheres terem essa concentração, né, do trabalho de cuidados mais que os homens, dos filhos, por exemplo, isso não é levado em conta, né, pelos empregadores, pelo mercado de trabalho. Quando algumas mulheres precisam voltar e, por exemplo, demandaram, né, isso são situações concretas que a gente já observou, demandaram uma jornada mais flexível, trabalhar uma parte das horas fora de casa e uma parte dentro, alguns empregadores não foram flexíveis a esse ponto, né? Então, isso é uma coisa que da parte dos empregadores falta um pouco de sensibilidade a esse problema, mas também a gente não teve nenhuma normatização mais geral, mais pública, né? Para que as pessoas não sejam afetadas, né, no seu ganho do sustento do dia a dia, isso não foi orientado pelos governantes, né? Por normas mais públicas, né? Mais amplas. Então, cada empresa meio que fez como quis, né? Pois é, daqui a pouco você confere a reportagem completa sobre esse assunto. E terça-feira, vocês já sabem, é dia de falar de emprego aqui no SBT Meio Dia. Nós vamos começar dando um giro pelo nosso mapa para ver as vagas espalhadas aqui por Santa Catarina. Segundo o Cine, o total de vagas no nosso estado chega a quase 5 mil, olha ali, 4.937 vagas disponíveis hoje. Dá uma olhadinha, eu separei algumas regiões aqui no mapa para você que está aí procurando um emprego já ficar atualizado, né? Claro que lá no site do Cine você encontra detalhadamente as vagas, né? A ocupação exata, a região, a cidade. Ó, em Chapecó, aqui na região oeste, tem 330 vagas disponíveis. Em Içara, no sul do estado, são 195. Blumenau, no Vale do Itajaí, são 177. Tijucas, na Grande Florianópolis, 113 vagas disponíveis. Balneário Camboriú, 198. E Jaraguá do Sul, 242 vagas. Todas essas vagas aqui, gente, tem no site do Cine, então você pode entrar lá, conferir uma por uma, ver se você se encaixa. E também no SCC10, no nosso site, no nosso portal de notícias, vocês encontram detalhadamente todas essas vagas, então pode entrar lá e conferir com calma. A gente continua falando de emprego agora para falar de home office, né? A gente sabe que se por um lado tem ajudado muitas empresas, muitos colaboradores agora durante a pandemia, por outro lado, a prática de trabalhar em casa trouxe também alguns desafios. E quem está passando por isso sabe bem do que eu estou falando, né? Nós vamos bater um papo então com a Liliane Fernandes, ela é gestora de recursos humanos, já está aqui com a gente ao vivo por Skype. Liliane, bom dia para você, obrigada por conversar com a gente aqui no SBT Meio Dia. Vamos começar falando desses desafios? Já começa pela questão da comunicação, porque eu acredito que ela pode muitas vezes sair com ruídos, né, Liliane? Tem aquela coisa às vezes do delay, de você não entender direito, ou da comunicação escrita, que cada um interpreta de um jeito, né? Bom dia. Bom dia, Maria. Exatamente isso. A comunicação, ela já é um quesito difícil nas organizações presencialmente. Com o home office, isso aumentou, né? Mas existem aí formas de você diminuir esse problema e que a gente que realmente está trabalhando home office está conseguindo lidar assim, de forma bem direcionada com cada time que a gente tem dentro da organização. Tá certo. Vamos começar um pouquinho então com essas dicas, Liliane. O que você sugere para o pessoal para melhorar essa comunicação com a chefia, com os diretores? Quais são essas dicas? Dicas bem importantes, Maria, é que a gente precisa deixar as nossas expectativas claras. A gente, como gestor, antes estava todos os dias ali, qualquer coisa que surgia, conversava com a pessoa, trocava uma ideia e tocava o assunto. Agora a gente não tem mais esse tete-a-tete. Então, o momento que a gente tiver de comunicação, seja ela por uma ligação de vídeo ou só áudio, eu preciso deixar aí a minha comunicação muito clara, até para que um problema não aconteça, isso se torne uma bola de neve e gere outros problemas. Uma outra dica bem importante para quem é gestor de equipe e quer que o time funcione muito bem é deixar a sua agenda aberta. Porque como a gente não está junto no mesmo local, não está vendo a pessoa, eu nunca sei quando eu posso falar, se eu vou estar interrompendo, se eu vou estar atrapalhando. Então, mantenha a sua agenda aberta para que o seu time possa ver.
e também utilizar ferramentas que facilitem a comunicação. Existem aplicativos, Maria, que eu consigo conversar por temas. Então agora eu quero falar desse cliente, então eu vou falar neste grupo. Porque até então o nosso meio de comunicação é o WhatsApp, né? Ou alguma outra ferramenta onde eu converso por vídeo. Esses aplicativos mais novos eu consigo separar por tema. Isso vem ajudando muitos gestores dos seus times a aumentarem seus resultados home office. Liliane, o que você citaria para a gente aqui como os piores erros do home office, para o pessoal ficar atento mesmo? Um deles, eu acredito que seja, muitas vezes, falar de assuntos em grupos abertos, né? Você disse para sempre chamar a pessoa, falar no particular, isso daí pode entrar como um desses piores erros, né? Com certeza. A gente sempre fala, por exemplo, se eu for dar um feedback, que eu preciso dar de forma individual. E muitas vezes, como eu estou numa reunião, eu acabo falando isso para todo mundo. E assim, às vezes você não está entendendo o contexto, isso gera um problema maior. Por isso que a gente sempre fala, um dos maiores erros é você falar tudo para todo mundo. Então, fale com o seu time por área ou por assunto, não reúna todo mundo de uma vez só, até porque isso acaba sendo improdutivo. Outra coisa que a gente vem alertando todo mundo é que home office não é só trabalhar em casa. Então, as pessoas acham que deixar seus colaboradores home office eles trabalharem na sala, na cozinha. Isso não é home office, ele vai perder a produtividade, vai estar acontecendo um monte de coisa ao redor dele, ele não vai produzir igualmente. Então, as boas empresas estratégicas conseguiram ajudar seus colaboradores a manter um ambiente isolado para ele trabalhar dentro da sua casa, seja um escritório ou um ambiente mais reservado, para que de fato ele se torne produtivo. E um outro grande erro também é a gente falar muito por áudio e pouco por vídeo. É importante e interessante que os gestores comecem a trabalhar mais por vídeo. Isso aumenta a nossa conexão e o engajamento com o nosso time home office. Tá certo, Liliane. Agora a gente sabe que tem gente que se expressa melhor em vídeo, falando, mandando um áudio, e tem pessoas que preferem escrever, não se sentem então à vontade em falar ali no meio daquela reunião de vídeo, né? O que você sugere para essas pessoas? Melhor escrever mesmo, tentar falar no particular, tentar encontrar a melhor maneira de se expressar? É assim, todos nós temos perfis diferentes, né, Maria? Então, a gente sugere que o gestor entenda qual é o perfil desse colaborador e que utilize com esse colaborador a comunicação que ele preferir. Muitas vezes eu posso ser um pouco tímido e ter problemas com vídeo. Então, eu vou conversar com ele por texto ou por áudio, mas sempre que eu puder e tiver uma oportunidade de fazer reunião 1 a 1, eu vou preferir por vídeo. Mas no dia a dia, eu vou me adaptar ao meu colaborador. Ele já está home office, já é uma situação atípica, então eu, como gestor, preciso fazer com que ele se sinta bem nesse novo cenário que a gente está vivendo. Utilizar a linguagem dele. Certo, Liliane. Muito obrigada pela sua participação aqui. Liliane Fernandes, gestora de RH, dando dicas aí para quem está trabalhando de casa. Obrigada, Liliane. Obrigada, Maria. Até mais. Legal, boas dicas, Fernando. Vamos lá. Informação para você aqui no SBT Meio Dia. Atenção, trabalhadores de Blumenau. A Secretaria de Trânsito e Transportes vai disponibilizar a partir de amanhã mais linhas de ônibus. Mais ônibus rodando pela cidade. Quem traz a informação? Estevão Limana. Que linhas são essas, hein, Estevão? E a movimentação aí nos terminais, ela tá grande, Estevão? Realmente tem essa demanda por mais ônibus aí na cidade? Conta pra gente. É exatamente por isso, Fernando, por causa que a demanda aumentou. Durante a pandemia, quando o transporte público retornou aqui em Blumenau, cerca de 70 mil pessoas estavam andando a menos nos ônibus. Então, houve um prejuízo de 70 mil passageiros diários que pararam de andar no transporte público. Por isso, houve sim a redução do número das linhas, do número de ônibus rodando pelas ruas. Mas agora, com um pouco da vida voltando ao normal, mais pessoas estão voltando a utilizar o transporte público. E é por isso que vai haver, então, a partir de amanhã, da próxima quarta-feira, um maior número de linhas rodando aqui pela cidade de Blumenau. A gente preparou também uma tela para mostrar para vocês, então os horários ampliados serão das 4 horas da manhã até as 7 horas e 30 da noite e das 9h30 da noite até as 10h40 da noite, de segunda a sexta. Esse horário estará ampliado ininterruptamente. Antes estava havendo um
um intervalo entre os horários que o transporte público estava funcionando aqui na cidade. Já aos sábados, o transporte público seguirá com o início às 13h45 da manhã e o término é às 1h30 da tarde. Já durante domingos e feriados, os ônibus não circulam aqui em Blumenau. E essa mudança, Fernando, ela vai representar um acréscimo de 1.400 viagens por mês aqui nos terminais de Blumenau. E por dia são mais ou menos 70 viagens a mais que vão ocorrer aqui nos terminais da cidade. Pedi para o Marcos Fernandes mostrar para a gente, agora nessa 12h14, o movimento até que está um pouco tímido, né? O pessoal está indo para o trabalho, alguns já retornando, quem trabalha meio turno, mas é isso, né? Vai ter, então, a partir de amanhã, haverá essa ampliação dos horários do transporte público aqui de Blumenau. Volto com vocês aí no estúdio, gente. Legal, Estevão. Obrigado pela informação ao vivo no terminal de Blumenau. Estevão Limana contando pra gente que a partir de amanhã tem novas linhas de ônibus, mais ônibus circulando pela cidade. SBT Meio-Dia ao vivo em Blumenau. Marister, estamos também no nosso scc10.com.br. Marister assina coluna por lá também. Isso mesmo. Fernando, deixa eu te perguntar, você sabia que você tem uma criança interior? Ah, eu sabia, eu tenho certeza. Ela flora não só interior, diariamente. tem exterior também, né, Fernando? Mas é sobre isso que eu escrevi na minha coluna de ontem, gente. Eu quero mostrar para vocês aí de casa. O pessoal vai colocar a arte aqui do lado, que é sobre esse assunto que eu escrevi. Aproveitei a data, né, Dia das Crianças, dia 12 de outubro, e fui lá e encontrei um texto de um colega meu que eu já tive a oportunidade de entrevistar por várias vezes. O nome dele é Marcos Alexandre, ele é um terapeuta muito bom, muito reconhecido em Joinville, ali na região norte. E a gente falou sobre isso, sobre essa criança interior, porque muita gente nem imagina que o que acontece lá na infância, a gente carrega durante a vida, tanto das alegrias, dos momentos bons, da nossa essência, como também das nossas tristezas, das nossas dores. E você reconhecer essa sua criança interior pode te ajudar também, inclusive, a melhorar o que você sente falta hoje em dia na vida adulta. É muito bacana, dá uma olhadinha lá no scc10.com.br, eu tenho certeza que você vai gostar. Show de bola, Maria, parabéns. A minha já está no ar também, acabou de sair, é com relação à resposta do Ministério Público à informação que eu trouxe ontem na coluna e aqui no SBT Meio-Dia. O governador, questionando as investigações, o governador Carlos Moisés chamou de falha grave o fato de conversas de Leandro Barros, investigado na compra dos respiradores, com um celular corporativo. O governador disse o seguinte: a conversa que está lá nos autos não é do telefone pessoal do governador, é de um robô do governo do estado, um corporativo. Só que agora o Ministério Público se manifestou, disse o seguinte: essas provas com relação a Leandro Barros não têm validade no processo, já estão fora do processo por determinação do Supremo Tribunal Federal. Não tem validade momentaneamente, não interessa esse questionamento do governador, porque elas já não estão no processo. Outro ponto, as conversas de Leandro Barros com quem quer que seja, além de não estarem mais no processo, também não subiram para o Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, o ministro Benedito Gonçalves não se embasou nesta falha grave para liberar a investigação da polícia contra o governador. Agora, o que a gente vai ter ainda hoje aqui no SBT Meio-Dia é uma entrevista com o GAECO, que participa das investigações, no caso dos respiradores, na Força Tarefa, que vai também rebater ao vivo aqui essas declarações do governador Carlos Moisés da Silva. Seguimos aqui, informação para você, muitas cidades já com data certa para o retorno das aulas presenciais, Maria Esther. Isso mesmo. Então, a gente vai falar agora dos cuidados das famílias e dos pequenos nessa retomada aí para minimizar esse risco de transmissão do coronavírus e garantir um retorno mais seguro e também para tranquilizar os pais um pouco, né? Eu vou conversar agora com o Fábio Galdense, ele é infectologista da DIV, tá com a gente ao vivo aqui por Skype. Vamos lá então, Fábio. Bom dia para você, obrigada por nos atender, aqui é o SBT Meio-Dia. Fábio, como tentar minimizar esse risco da transmissão? A gente diz minimizar porque a gente sabe que é impossível a gente dizer que vai evitar, não é verdade? Bom dia. Olá, bom dia. É muito importante a gente lembrar que as medidas que nós usamos e treinamos até agora são as mesmas que têm que ser adotadas nesse retorno à sala de aula. Então, dependendo da faixa etária da criança, os pais precisam orientar
que elas estejam higienizando as mãos frequentemente, o cuidado, né, com os objetos, quando, né, tocar superfícies que são frequentemente tocadas por todas as crianças, adolescentes, jovens, que as mãos sejam higienizadas, evitar, né, na medida do possível, aqueles momentos na hora de refeição, né, manter o distanciamento e, claro, as famílias estarem muito próximas, discutirem muito com as escolas a implantação dessas medidas, porque tudo que os pais estão ensinando em casa só vão poder ser cumpridas nas escolas se essas estratégias, se essas medidas puderem ser levadas a cabo. Então, os pais precisam estar também alertas para que isso possa ser cumprido. Então, medidas de higienização dos ambientes, dos banheiros, tudo precisa dessa supervisão também dos pais. Tá certo. Então, a verdade é que as regras são as mesmas, os cuidados são os mesmos. Nesse caso, um papel maior dos pais em alertar as crianças e, como você disse, dar o exemplo, né? Porque a criança, dentro de casa, ela vai assistir muito o que os pais estão fazendo, os irmãos, os tios, os avós, para repetir isso nas escolas agora, nessa retomada das aulas presenciais. Agora, com relação a sintomas, sentir um sintoma, alguém da família, o negócio é isolar, né, Fábio? Não tem que ir para a escola, não é verdade? Sim, um ponto muito importante, né, a estratégia de retomada, ela só consegue funcionar, como já foi visto em outros países, se a consciência, né, das famílias de que qualquer criança, adolescente que está frequentando a escola tenha qualquer sintoma que pode ser da Covid, né, da doença pelo novo coronavírus, a criança não seja encaminhada para a escola. Mesmo que seja um sintoma leve, mesmo que seja um sintoma muito inicial, a família precisa comunicar à escola e ela não deve frequentar, deve seguir avaliação no serviço de saúde, deve entrar em contato com o sistema de saúde do seu município e não deve ir para a aula. Essa é a forma de que a gente evite a disseminação na comunidade, né, escolar, né, novamente aí do novo coronavírus. Fábio Galdense, infectologista da DIV, participando com a gente ao vivo aqui no SBT Meio Dia. Muito obrigada, Fábio. Estamos à disposição. Todo cuidado é pouco agora, né, Fernando? Principalmente quando a gente fala em crianças, né? Vamos falar de educação agora, de oportunidades para a educação. A UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina e o IFSC têm vagas abertas para cursos em todo o estado. Quem traz para a gente as informações é o Laércio Botega. Laércio, na UFSC tem vestibular com a nota do Enem e no IFSC tem oportunidades de cursos profissionalizantes, gratuitos. Como participar, hein? O cidadão que está em casa agora, se interessou, faz como para se inscrever? Vamos explicar direitinho, o pessoal que está em casa acompanhando, se mostrou interessado ou no IFSC ou na UFSC. A gente começa falando do IFSC, que a UFSC abriu um edital aí com vagas com cursos técnicos em todas as regiões de Santa Catarina. Inclusive, a gente vai colocar na tela agora aqui do SBT Meio Dia as cidades com os respectivos cursos, ou melhor, com a quantidade de cursos para cada cidade que você vai ver agora. Se você mora próximo ou nessas cidades, você pode procurar o IFSC entrando no site e fazendo a inscrição. Lembrando que as inscrições vão até o dia 30 de outubro, o final deste mês. Tem oportunidades para ingresso imediato, aqueles que já querem começar já ou aqueles que querem reservar. Ou seja, se você reservar, você precisa esperar alguém desistir para você entrar na vaga. A ordem de chamada é por ordem de inscrição. Então, se você se inscreveu hoje ou aquele fulano se inscreveu amanhã, você tem a vez primeiro, certo? Lembrando que a seleção, o candidato deve preencher o formulário eletrônico que fica na página do IFSC na internet. O resultado das inscrições e daqueles que foram selecionados vai ser divulgado no dia 9 de novembro no próprio site do IFSC. Inclusive, lá está o edital com mais informações sobre documentação e requisitos disponíveis. Agora, falando sobre a UFSC, também aqui em Florianópolis, abriu hoje inscrições para o processo seletivo 2022.
As inscrições vão até o dia 27 de outubro. Estão sendo oferecidos 549 vagas em 27 cursos. As inscrições são de graça e serão realizadas exclusivamente pela internet. Fernando Machado. Boa, Laércio Botega, oportunidade na UFSC e também no IFSC. Até daqui a pouco. Laércio Botega, de Florianópolis, eu vou para Joinville, porque a preocupação por lá já é com o Dia dos Finados ou as aglomerações nos cemitérios. Já tem regra estabelecida para quem quer limpar o jazigo da família. É isso, hein, David Sacramento? Conta pra gente. É isso mesmo, Fernando. Na preparação que antecede o Dia dos Finados, no dia 2 de novembro, então muitos familiares vêm aqui para os cemitérios municipais de Joinville para poder realizar a limpeza e também a manutenção das sepulturas de seus entes queridos que já faleceram. Só aqui em Joinville nós temos 10 cemitérios públicos e nós estamos à frente aqui do cemitério municipal que fica aqui em Atiradores. Olha só, para esse dia, 25 de outubro, quando começou, já estão autorizadas as limpezas e as manutenções, conforme definição da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, já podem estar realizando aqui as manutenções. Depois disso, até o dia 2 de novembro, não vai ser mais permitido a realização de qualquer tipo de serviço nos cemitérios, sendo liberada apenas a visitação e também a ornamentação dos túmulos. E tem orientação aí para quem quiser vir fazer a limpeza e também a manutenção das sepulturas de seus entes queridos. E para falar sobre isso, nós temos aí uma entrevista com a secretária de Agricultura e também do Meio Ambiente daqui de Joinville. Acompanhem. A nossa orientação é que, na medida do possível, as famílias não concentrem a visitação no dia 2. Como eu disse, os cemitérios ficam abertos diariamente. Então, ele tem a estrutura está sempre disponível para as famílias. Então, tentem evitar o aglomero de pessoas, a ida da família toda ao mesmo tempo no cemitério. E a utilização de máscara é muito importante, além de utilizar álcool gel e respeitar as regras e etiqueta da tosse para evitar o risco de contágio pelo coronavírus. Olha, Fernando, e também tem orientação para que no dia 2 de novembro as pessoas que vierem fazer aqui a visitação de carro só pode estar permitido aí para idosos, para pessoas que tenham deficiência física ou de locomoção. E para a realização disso é necessário estar seguindo o protocolo dos editais que foram divulgados pela Secretaria no município e também pelo Estado, como a utilização da máscara, também o distanciamento social de 1,5 metro e a etiqueta de tosse. É com você aí no estúdio. Legal, David Sacramento informando pra gente. Regras para limpar os jazigos em Joinville. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo comercial. Já na volta, já estou com o GAECO no ponto aqui. Vamos ouvir quais são as explicações para a denúncia ou as reclamações trazidas pelo governador com relação à investigação dos respiradores. O que tem a dizer o GAECO? Já, já. Meio-dia, 31 minutos, de volta com o nosso SBT Meio-Dia. Muito obrigado para você que está em casa acompanhando o nosso MD em toda Santa Catarina. Obrigado pela companhia. Seguinte, a partir de agora eu passo a conversar com o coordenador estadual do GAECO, Alexandre Graziottini. Já está com a gente aqui, Ministério Público, Força Tarefa. O assunto é investigação no caso dos respiradores. Os 200 respiradores comprados pelo governo do estado, que não chegaram, 33 milhões de reais, cerca de 11 milhões já foram recuperados e os outros até agora, nada. Não é por falta de esforço da Força Tarefa do Ministério Público. Não, nada disso. É que o esquema criminoso ramificou em dezenas de contas os recursos catarinenses. Antes da gente começar o nosso papo aqui, coordenador, eu preciso explicar o que motivou essa conversa. Ontem o governador trouxe uma reclamação de uma falha grave envolvendo o Ministério Público. Foi assim que o governador Carlos Moisés chamou o que apresentou à imprensa, falha grave. Disse que nos autos do processo aparece uma mensagem telefônica, uma ligação, uma relação, Uma relação, não uma ligação telefônica, uma relação de Leandro Barros, advogado de Biguaçu, ligado a Douglas Borba, ligado a Vega Med, com um celular envolvendo o governador. O governador chamou a imprensa e disse o seguinte: esse celular que aparece nos autos, está lá o número registrado, não é o celular pessoal do governador,
é um número corporativo. Um número corporativo que dispara mensagens automáticas, ou seja, um robô. Muito bem, o governador trouxe essa informação e veio o questionamento. Mas espera aí, o Ministério Público colocou nos autos que um investigado conversava com um robô, falando que na verdade era o celular do governador. Isso tudo interferiu no início da investigação da Polícia Federal? Muito bem. Foi o que disse o governador, que inclusive procuraria o chefe do Ministério Público em Santa Catarina, Fernando Comim, para trazer o questionamento e entraria com uma petição junto ao Superior Tribunal de Justiça para questionar estes pontos. Nós, claro, fomos ouvir o Ministério Público, que ontem falou o seguinte: doutor Graziotin, vamos analisar. A resposta de ontem do Ministério Público. Hoje o Ministério Público está dizendo o quê? Já está lá no scc10.com.br. Essa relação de Leandro Barros com um fake, um robô, um celular, mesmo que existisse, neste momento, ela não faz sentido, porque já foi retirada do processo por determinação do Supremo Tribunal Federal, inclusive há dias atrás. O governador provavelmente já tinha essa informação quando acionou a imprensa. Então, ela não tem validade neste momento, é nula. O outro ponto questionado é com relação ao que chegou ao Superior Tribunal de Justiça, que autorizou a operação da Polícia Federal. A pergunta é, coordenador, o ministro Benedito Gonçalves, quando autorizou o trabalho de investigação da Polícia Federal, teve acesso a essa informação de que Leandro Barros teria trocado mensagem com o celular que seria do governador ou não chegou ao Superior Tribunal de Justiça? Bom dia. Precisei fazer esse contexto antes de começar a conversa, porque foi um assunto de ontem aqui do SBT Meio-Dia, doutor. Desculpa, mas esclarecido, agora vamos aos questionamentos. O ministro teve esse contato ou não com esse processo, com esse ponto da investigação? Então, deixa eu só fazer, então, boa tarde, né, a todos, a Fernando e a todos os ouvintes do SBT ao Meio-Dia. Vou fazer, então, um rápido histórico aqui de como se desenvolveram os fatos, e um histórico sem a análise de mérito em função do sigilo que o processo está no Superior Tribunal de Justiça e também em função da decisão do ministro Gilmar Mendes. O Ministério Público e a Força Tarefa começou a investigar o caso e na data de 17 de junho do ano de 2020 agora, constatou numa análise que estava sendo efetuada num dos aparelhos apreendidos, constatou menções à figura do governador que motivaram, no dia seguinte, a especificação num relatório para remeter ao STJ, porque a partir do momento que se encontra algo de autoridade com prerrogativa de foro, não podemos mais continuar quem não detém a atribuição e a competência para tanto. Então, no dia 17 foi feita essa primeira avaliação, dia 18 o relatório, dia 19 foi feito o pedido do Ministério Público, que foi acatado pela Justiça no dia 22 de junho, e nesse dia 22 de junho foi remetido o processo para o Superior Tribunal de Justiça. No dia 19 de agosto é que esse material, que o ministro determinou que o GAECO efetivasse a análise do material ainda que restava apreendido, ou seja, como nós tínhamos iniciado as análises, o ministro entendeu mais pertinente que, ao invés da Polícia Federal ter que recomeçar o trabalho, que o trabalho de análise fosse efetuado pelo Ministério Público, dando um prazo de 45 dias. Nesses 45 dias foram efetuados, então, essas análises das evidências e foram remetidos no dia agora, 5 de outubro, o dia que encerrava o prazo, por um ofício do nosso Procurador-Geral, foi encaminhado o material, 52 relatórios de análise efetivados. Então, voltando à situação, o encaminhamento do material se deu no dia 5 de outubro e no dia 19 de junho é que o Ministério Público pediu o encaminhamento por conta de outras circunstâncias que não essas que foram mencionadas na data de ontem. Muito bem. Vamos lá. O senhor me deixou aqui com uma deixa quicando. O que o ministro Benedito Gonçalves recebeu? Se o ministro não recebeu a informação dessa possível relação de Leandro Barros com Carlos Moisés da Silva, se ela tivesse acontecido, mas ele não recebeu, o senhor está informando para a gente, então o ministro não se basou
nessa questão para autorizar. O que de fato o ministro encontrou? O que vocês mandaram para o ministro que embasou o ministro para começar a investigação da Polícia Federal? Que telefonema, que ligação, que mensagem foi essa? Então, deixa eu retificar o que tu mencionasse. Nós encaminhamos esse relatório que foi mencionado ontem pelo governador na data do dia 5 de outubro. Ou seja, 52 relatórios foram encaminhados ao ministro no dia 5 de outubro e entre esses relatórios estava o do telefone, que não pode ser objeto de apreciação agora. O que gerou o encaminhamento para o STJ e da alteração da atribuição são análise de evidência de outros aparelhos e não desse. Esse só foi chegar ao conhecimento do ministro na data do dia 5. E por isso que a defesa teve acesso agora e está fazendo esse questionamento. Então, o Superior Tribunal de Justiça não teve acesso a essa informação até a data do dia 5 de outubro. Quando teve acesso no dia 5 de outubro, essa informação pode mudar ou mudou de alguma forma o trabalho do Superior Tribunal de Justiça, da Polícia Federal? Pode, neste momento, essa informação mudar de alguma forma o rumo da investigação ou não? Então, digamos assim, não foi por esse objetivo, não foi por este relatório que esse material foi encaminhado para o STJ. Foram por outras questões que levaram, inclusive, à decisão lá de cumprimento de ordens de busca pelo Superior Tribunal de Justiça para que a Polícia Federal assim fizesse. Então, este material não tem qualquer tipo de vínculo. A análise sobre ele eu não posso tratá-la, por quê? Porque, a partir do dia 7 de outubro, o ministro Gilmar Mendes declarou nulo, liminarmente, isso vai ser ainda julgado, vai ser feita a apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, julgou nulo as provas oriundas do escritório de advocacia e da casa do advogado. Então, esse aspecto a gente não pode trazer análise sobre isso, mas uma coisa que tem que ser dita é que, a partir do dia 22 de junho, 19 de junho, no nosso pedido, nós passamos a não fazer mais qualquer tipo de análise meritória. O que foi encaminhado agora, no dia 5 de outubro, são relatórios que são retratos fiéis do que tinham nas mídias apreendidas, sem qualquer tipo de possibilidade de apreciação se o fato é positivo ou negativo, para a defesa ou para o Ministério Público Federal, né? Por quê? Porque a partir do dia 19 de junho, nós já sabíamos que não tínhamos mais atribuição. Então, essa análise que deveria ser efetivada a partir dessa juntada que o Ministério Público e a Polícia Federal iriam, junto com a própria defesa, poder tecer comentários sobre esses relatórios. E daí fazer o aprofundamento da investigação, porque os relatórios nada mais são do que retratos fiéis daquilo que constam nos aparelhos apreendidos. Ok. Estava lá, constatou, estava lá, foi encaminhado. Agora, o que de fato se tem até o momento, ou o que os senhores apuraram até o momento, contra Carlos Moisés da Silva? O que de fato levou? Se esse ponto específico não levou, ou não tinha chego pelo menos até a decisão do ministro para liberar a investigação, qual foi o ponto que fez o ministro começar uma investigação? O que de fato se tem contra Carlos Moisés da Silva? Então, o que acontece? Na análise de um outro aparelho, de um empresário, foi visualizado conversas de duas pessoas, em que faziam referência ao nome do governador. Isso já foi relatado, enfim, de um modo geral pela imprensa. Essas conversas dizem respeito a isso e essa análise de mérito, se isso é suficiente ou não para que a competência permaneça no Superior Tribunal de Justiça, tem que ser feita pela autoridade superior e não por nós. Então, a partir do momento que se viu que tinham conversas que faziam referências, nós encaminhamos o material e daí competiria ao Superior Tribunal de Justiça, compete ao Superior Tribunal de Justiça, fazer a análise se isso é suficiente ou não para a instauração de um procedimento investigatório, no caso, aparentemente foi suficiente, mas vai ser feita ainda essa análise mais na frente para saber se o Ministério Público Federal tem ou não condições de ofertar alguma ação penal ou se
vai devolver dizendo que Doutor, não conseguiu chegar a nenhuma conclusão. Então o senhor pode confirmar para a gente que a gente está falando apenas dessa citação. É isso, não tem... A gente já conhece, esse áudio é de Davis Oliveira Guimarães, que falou a Samuel Rodovalho o seguinte: o governador autorizou o pagamento, pediu os dados para a Fazenda fazer a transferência. É essa frase que foi citada por Davis, o investigado, o gestor público, a Samuel Rodovalho, CEO da Veiga Med. Mas o nome governador aparece em outros trechos da gravação ou é só governador? E o que disse Davis, né, durante os questionamentos que os senhores já fizeram também? E é só esse ponto ou tem outros pontos que citam o governador? São 3 fatos em análise no relatório, mas eu não posso, em função do sigilo que consta dos autos, trazer qualquer análise do mérito do que foi repassado, né? Nós estamos sob a proteção do sigilo e eu não posso, então, dizer quais são as circunstâncias. Mas o fato é que são 3 eventos que levaram o encaminhamento ao tribunal, ao Superior Tribunal, e onde o procedimento passou, a partir dali, a ser conduzido pelo Ministério Público Federal. Muito bom. Então, são 3 pontos. O senhor está falando para a gente que são 3 pontos. Doutor, coordenador estadual do GAECO, Alexandre Graziotin, muito obrigado por nos atender, pelos esclarecimentos. Importante, o governador trouxe para a gente um fato, os senhores estão aqui trazendo a versão também do Ministério Público. Obrigado, doutor, bom trabalho, sempre à disposição. Fernando, se me permitir só finalizar? Pois não. Então, assim, só para deixar muito claro, né, a análise que foi efetivada neste relatório não podia, pela nossa não atribuição, ultrapassar a medida do que constatava do retrato do telefone para ser ouvido pessoas, para fazer análise, porque nós não tínhamos mais atribuição. Só isso para ficar claro que não foi, digamos assim, por não iniciativa do GAECO, mas sim porque nós não tínhamos a atribuição naquele momento. Muito bem. Obrigado, doutor. Bom trabalho sempre à disposição do doutor Graziotin, do GAECO. Eu vou direto com o Prisco, que já está com a gente ao vivo aqui hoje, direto de casa. Prisco, temos 2 minutos para o seu comentário de hoje. Muito obrigado por nos atender hoje, mesmo que de casa. Prisco, vamos ao destaque, uma avaliação talvez do que disse agora o GAECO, Prisco. Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Eu só gostaria que você me dissesse, eu não consegui ouvir o último esclarecimento do doutor Graziotin. Doutor Graziotin falou sobre atribuições de quem deveria investigar, quem não deveria investigar em momentos decorrentes da investigação. A última observação que ele fez, que ele pediu o esclarecimento final, essa parte eu não ouvi. Agora eu não me recordo de cabeça também, Prisco, vamos ter que assistir aqui. Eu pergunto isso pelo seguinte, porque se essas gravações, esses relatórios, que só agora subiram para o STJ em Brasília, por que não foram antes? Por que o Ministério Público não os enviou antes? E por que o Ministério Público não esclareceu a própria CPI dos respiradores acerca das conversas entre o então secretário da Saúde, Elton Zeferino, e o chefe da Polícia Civil, Paulo Queires, deixando patenteado que aquilo que o governador mandou por escrito aos parlamentares no seu depoimento era verdadeiro e não mentiroso, como fechou o relatório final da CPI dos respiradores. Está muito claro que não foi isso que fez com que subisse para Brasília. Mas o que não há compreensão é porque só agora que está sendo enviado. É claro também que a movimentação do governador e da sua defesa, e isso é legítimo, é do processo, está querendo procrastinar, protelar, tanto é que tentou adiar hoje pela manhã a realização da leitura do relatório do relator, Valdir Cobalcini, e isso em relação ao segundo pedido de impeachment, que tem como objeto as ações da pandemia, faz parte do jogo. Aliás, uma observação, por que não deram pedido de vistas de 5 dias à deputada Paulinha Silva, que solicitou, considerando essas questões que estão aí gerando uma certa controvérsia, por que essa pressa
para aprovar o quanto antes e mandar o quanto antes ao plenário o segundo pedido de admissibilidade de impeachment. Ora, em qualquer projeto, até para batizar nome de rua, o pedido de vista para 5 dias é normal. Por que aqui não? É mais uma demonstração da postura deliberada da Assembleia, querendo caçar governador e vice, e a vice, indiscutivelmente, como já ocorreu também na questão relacionada ao primeiro pedido de impeachment. Precisou o desembargador Ricardo Hessler assumir a comissão mista de julgamento para colocar ordem na casa, para não ficar esse afogadilho, esse assotamento, essa pressão por votar o quanto antes, para tentar afastar o quanto antes o governador e vice. Não é por aí. É uma postura da Assembleia muito clara de desalojar o governo. Isso já foi dito aqui, mas só faço essa observação a mais, reforçando o não entendimento por que esses assuntos que foram investigados lá pelo GAECO já não haviam sido encaminhados anteriormente ao STJ. Só agora por solicitação do ministro Benedito Gonçalves. Pois muito bem, essa semana também, além da leitura do relatório na comissão especial do segundo pedido de impeachment, que prossegue a sessão da comissão especial, essa semana, Fernando, teremos duas grandes circunstâncias no contexto do judiciário que poderão interferir nos pedidos de impeachment, especialmente o primeiro, mais avançado, cuja sessão deliberativa para afastamento ou não do governador e da vice já está marcada para o próximo dia 23, não sendo essa sexta, a próxima. Quais são? Amanhã, o TJ, duas câmaras, se manifestam os desembargadores acerca da legalidade ou não da equivalência salarial dos procuradores, que é objeto relativo ao primeiro pedido de impeachment. Essa deliberação, Fernando, é fundamental para orientar como vão votar os 6 desembargadores na comissão mista de julgamento. Isso na quarta. E na sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal, em plenário, eu fiquei lhe devendo essa informação, em plenário, na sexta-feira, dia 16, o Supremo se manifesta acerca daquela arguição da Procuradoria-Geral do Estado para suspender o primeiro pedido de impeachment, questionando o rito. Como a relatora Rosa Weber indeferiu, a Procuradoria-Geral do Estado recorreu novamente e agora a palavra final, soberana, é do plenário. É com você, Fernando. Legal, Prisco. Muito obrigado. Até amanhã. Cláudio Prisco volta hoje à noite no SBT News. Agora, a Maria Esther tem um recado pra gente. Quer mais tempo para relaxar e curtir a família? Pensando nisso, a Betanin facilita o seu dia com uma linha completa de produtos. Para deixar a sua limpeza mais prática, tem a linha Noviça, com vassouras, rodos, mops e muitas outras opções incríveis. E para garantir a limpeza e a segurança da sua casa, tem os produtos Esfrebom, com esponjas, panos, sacos para lixo e muito mais. E agora, a Betanin reuniu uma dupla incrível para ajudar a deixar tudo limpo e fazer você ganhar mais. Quer ver? Limpeza precisa ser prática. E também tem que ser eficiente para garantir a sua saúde. Foi por isso que a Betanin juntou eu, Cris Flores, e eu, Dr. Bactéria. Juntos nós vamos dar dicas de limpeza e cuidados com a sua casa. E tem mais, que tal ganhar R$500 por dia? É a promoção Betanin Todos Juntos. Tudo limpo, para concorrer é fácil. É só cadastrar a nota fiscal da compra de qualquer produto Betanin e você pode ganhar R$500 na hora, todo dia. Confira mais informações no site. Viu só? É muito fácil participar da promoção. Compre produtos Betanin, cadastre o cupom fiscal e saiba na hora se você ganhou R$500. Acesse o QR Code que está aí na tela ou acesse o site e saiba mais. Todos juntos, tudo limpo. Betanin, R$500 todo dia para você. É a Betanin facilitando a sua vida. Três minutos para 1 da tarde. R$1 faz diferença para você? Em 5, 8, R$10.
Para quem valoriza o próprio esforço, cada centavo importa. Por isso, na Farmacese, quem tem convênio tem uma série de vantagens, como 30% de desconto em medicamentos genéricos para economizar e até 45 dias para pagar. E os benefícios e descontos valem para toda a família. Se você é um conveniado Farmacese, não perca tempo. Vá até uma de nossas lojas e aproveite. E você, empresário, junte-se às mais de 6.000 empresas conveniadas em todo o estado e ofereça mais este benefício para os seus trabalhadores. Para a sua empresa, não tem custo nenhum, mas para a saúde, vale muito. Farmacese, 60 anos, faz por você, faz por todos. Tá, e quem lembra do desafio da pizza, hein, gente? Vamos rapidinho mostrar para o pessoal de casa, porque tem gente fazendo mais rápido do que aqueles 10 segundos que nós mostramos. Vamos ver. 8 segundos, gente. 8 segundos, Fernando. Muito bom. Venceu, né? Venceu. A gente continua com o desafio da pizza aqui no SBT Meio Dia. Se você acha que consegue fazer uma pizza em menos de 10 ou menos de 8, manda pra cá o vídeo que a gente mostra pro pessoal. Obrigado pela sua companhia. Cuide-se. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.